Denner Pereira, na opinião do Miqueias, ele acha que os Estados Unidos é o escudo do mundo livre. Os Estados Unidos caindo é o fim. Porra, que não vai acabar o podcast. Responda com toda a paciência que esse tema merece. Estados Unidos, escudo do mundo livre. Os Estados Unidos cair, já era? O mundo livre promovido pelos Estados Unidos é o tipo de liberdade que eles quiserem. Através de bombardeios, torturas, sequestros, eles promovem a liberdade e a democracia pelo mundo quando é do interesse deles. Cara, os Estados Unidos não se importam com ninguém que não seja o próprio Estados Unidos. No momento em que o Brasil deixar de ser interessante para eles, no momento que outros membros da OTAN deixarem de ser interessantes, os Estados Unidos deixarão de promover a democracia e a liberdade nesses países. Se vocês observarem o que aconteceu em 1964 no Brasil, caso os militares não tivessem tomado o poder, a Marinha Americana teria invadido o Brasil para evitar que os comunistas tomassem o Brasil. Operação Sumuru, 1992, um piloto de aviação comercial decola para entregar mantimentos em uma cidade ribeirinha. Quando ele olha para a fronteira do Brasil, ele percebe diversos tanques posicionados no outro lado da fronteira, apontados para o Brasil. Ele retorna, pousa num DPO, pousa, se direciona até o DPO, chama o sargento levanta voo, o sargento da PM, levanta voo, visualiza, confirma e informa ao comando da Polícia Militar, que repassa a informação para o Exército, e o Exército se posiciona na fronteira para repelir a agressão estrangeira, que vinha de quem? Dos Estados Unidos. Em nome de quê? Da livre autodeterminação dos povos da Amazônia. O presidente do Brasil à época ia assinar um tratado junto à ONU para garantir a autodeterminação dos povos da Amazônia. E os Estados Unidos estavam prontos para impor a democracia na Amazônia para os nossos índios. Então, assim, os Estados Unidos não se importam com a democracia de mais ninguém. Os Estados Unidos só se importam com eles, com o próprio Estados Unidos, e o resto do mundo é só até o limite de onde seja interessante. Osama Bin Laden foi treinado, armado e equipado pelo próprio Estados Unidos. A União Soviética ainda era amiga enquanto eles lutavam contra os nazistas. Acabou a ameaça do nazismo, a União Soviética virou inimiga. Então não acreditem, não se enganem com isso de que os Estados Unidos é aliado do Brasil. O único aliado do Brasil é o próprio brasileiro. Ninguém mais nesse país se importa com esse país. Às vezes eu tenho dúvida até se o brasileiro se importa com o Brasil. Então os Estados Unidos, eles se importam menos ainda. É isso. Mas aí fica pior sem os Estados Unidos? Cara, assim, no cenário atual, sim. Os Estados Unidos, pela posição econômica que eles têm, pela capacidade de manobrar o mundo, sim, hoje o Brasil não sofre sanções de muitos países, principalmente no campo da exportação agropecuária, por ser parceiro econômico dos Estados Unidos. Isso protege a gente muito. A França, por exemplo, está tentando impedir a negociação do Brasil do Mercosul com a União Europeia, porque se os nossos produtos começam a ir para a Europa, a nossa exportação começam a ter maior facilidade, né? O nosso produto já vai. Se a gente tem mais facilidade para exportar para a União Europeia, os agricultores e pecuaristas franceses terão problemas. Então, um dos motivos para o Macron ficar se metendo na questão da Amazônia é justamente para justificar que o Brasil sofra sanções econômicas na exportação da nossa agropecuária. Então, assim, e quem hoje garante esse mercado aberto para o Brasil é os Estados Unidos. Mas no momento que eles não quiserem mais, não vai ter. Então, estrategicamente é interessante para o Brasil se manter aliado de todo mundo, inclusive da Rússia e da China. Por quê? Nós hoje, por exemplo, nós temos um tratado unilateral de não proliferação de armas de longo alcance. Ou seja, nós não podemos produzir mísseis intercontinentais, mas a tecnologia necessária para um míssil intercontinental é a mesma tecnologia necessária para o lançamento de um foguete ao espaço que coloca os nossos satélites para a gente ter telefonia de celular e internet. Então, o que acontece? Como nós assinamos esse tratado com os Estados Unidos, nós não podemos lançar os nossos satélites com foguetes de tecnologia própria. Então, nós lançamos esse foguete pela Ucrânia e pela China. E nosso fertilizante vem da Rússia. Um dos acertos do Bolsonaro
no campo internacional foi lá apertar a mão do Putin e falar: olha, você faz o que quiser aí nessa guerra que a gente não vai se meter, desde que vocês continuem mandando merda pra cá, pra gente adubar a nossa plantação e continuar vendendo. Então, assim, o Brasil tem que manter boas relações com todo mundo, mas não dá pra acreditar que nenhum deles são nossos amigos. Difícil, né, irmão? Porque, assim, tu vai ser manipulado ou controlado por alguém, né? Você tem que escolher o menos pior. Exatamente. A não ser que em algum momento você seja grande o suficiente para manipular os outros. Não é a realidade do Brasil Isso no que eu momento. ia falar, não é e nem tá perto de ser. Nem tá perto de ser. E talvez nem nunca vai ser, né? Ou a crise de segurança do Equador, recentemente, que os caras começaram a ir para dentro, começaram a invadir estúdios de televisão, tudo isso, foi porque o Estado começou a abrir mão do papel dele da segurança e entregar a segurança a organizações privadas. Tipo, tá faltando polícia aqui? Vamos contratar uma empresa de segurança para patrulhar a rua. Conforme isso foi acontecendo e foi funcionando, o que o Estado foi fazendo foi tirando o pé e diminuindo o efetivo policial do Equador. Sendo que, quando você tem uma segurança privada, ela trabalha para quê? Para garantir a proteção de quem está ali e de quem está pagando. Isso. Quem tá pagando. Não a proteção da sociedade, é de quem está pagando. Se em algum momento deixam de pagar, eles param de proteger. Simples assim. Os segmentos... Um parênteses, no modelo brasileiro, ele mesmo causa o problema para forçar o cara a pagar. Sim. E não bastasse isso, você tem o seguinte: as áreas que não têm dinheiro para pagar vão ficando dependendo só da segurança do Estado, que está ficando cada vez mais precária. Aí o Estado do Equador não recompõe as forças policiais, fica deficitária, e aí depois o presidente que assume ainda entra numa de falar que vai fazer igual o Bukele e ir para cima dos caras. Só que ele não mediu a própria força. Ele não considerou o cenário em que estavam os órgãos de segurança pública do Equador no momento. E resultado, os caras estavam muito mais fortes que ele, em números, né? Não no equipamento. Eu vi nego fazendo uns bagulho com 38. Mas assim, os caras estavam soltos, estavam à vontade. Quando chegou um presidente que achou que podia fazer frente, o cara falava: vamos ver se você vai poder fazer frente de verdade. E aí a segurança privada não tem obrigação nenhuma de arriscar a própria vida. De botar a vida deles em risco para combater... Não, proteger esse bairro aqui, eu não vou... Porque, por exemplo, se hoje você começa uma confusão em uma determinada região da cidade, a polícia desloca a gente de outros pontos da cidade, Sim. chama a gente na folga, chama a gente de outros batalhões. De tempos em tempos acontece uma manifestação, ou existe a previsão de acontecer uma manifestação, alguma coisa, todo o estado do Rio de Janeiro recebe uma notificação: tá todo mundo de prontidão, ninguém vai embora até segunda ordem. Isso acontece de tempos em tempos. Aí não aconteceu nada, todo mundo está liberado. Isso não acontece quando a iniciativa privada está responsável pela segurança. Então, o problema do Equador foi esse. O problema do Equador é que eles foram delegando para instituições privadas cuidarem dessa segurança. E aí depois o cara foi lá e resolveu desafiar sem olhar e fazer uma análise real da estrutura que ele tinha, do cenário que ele tinha. A não ser que essa segurança privada seja um grupo Wagner da vida, né? Que vai fazer, às vezes, ali da força de segurança, né? E aí tu consegue ir para onde vai, mas o Estado tem que estar pagando. Sim, o Estado Como tem que estar pagando. lá não é o Estado que tá pagando, então não é dele, ele não tem. Então ele garante o quê? Vou garantir a produção da mansão aqui, a produção do doutor. Acabou. E aí, como é que tá a situação lá agora, cara? Teve um resgate de um criminoso, aí teve os ataques, e agora? Como é que tá? Equador. Cara, pelo que eu vi, deu uma segurada, porque eles tiveram muito apoio internacional, inclusive a própria Polícia Federal do Brasil mandou a gente pra lá, compartilhando inteligência e tal, apoiando. Pelo que eu vi, assim, faz um tempo que eu não ouço muitas notícias de lá, mas deu uma segurada. Vai, mano, volta. Então, o Hugo, ele mandou aqui, ó: o que o Miqueias acha do argumento do 38ão sobre o tráfico se tornar menos violento no futuro com a democratização do delivery, já a realidade de Playboy e o uso de Bitcoin? Cara, eu não acho que isso torna o tráfico menos violento. O lance do tráfico tem a ver com a dominação de território. Se as pessoas vão comprar na comunidade, existe uma tendência maior, né, de ter a disputa ali. Mas mesmo que seja delivery,
ainda vai ter a disputa por quem vai entregar esse delivery. Então isso pode sim continuar acarretando essa violência. O problema está muito nessa disputa. Porque, veja, você tem um delivery, uma entrega de anabolizante, por exemplo. Mas não tem disputa de território. Então, cara, é muito difícil a gente prever. Porque, por exemplo, o próprio Uruguai. O Uruguai liberou a maconha. O que a gente teve lá como efeito foi um aumento no índice de homicídios por disputa do ponto de venda de drogas. A gente não tem ainda uma experiência que a gente possa assimilar para o Brasil e dizer que vai ficar parecido, não. Sinceramente. Até porque, como eu falei, São Paulo, PCC não tem tanta violência ligada à droga diretamente. PCC tem óbvio que tem a violência, mas é diferente do Rio, sei lá. Difícil raciocinar. Eu precisaria ver a explicação dele para poder falar sobre isso melhor. Então você não acompanhou o nosso camarada 38 falando sobre o delivery, o uso de Bitcoin, diminuir a criminalidade? Você acredita que isso seria possível? Não, cara, porque é como eu tô te falando. Mesmo que seja delivery, vai ter o pessoal disputando ali quem é que vai entregar, entendeu? Da mesma forma como a gente tem a morte dentro do jogo do bicho, disputando quem é que vai ali cobrir a área e tal. Não acho que diminui não, sinceramente.